Grandes homens na Bíblia viveram inteiramente na dependência de Deus. Esse é o estudo de número 802 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Esses homens se entregaram sem reserva ao Senhor, eles serviram ao Senhor, foram usados por Ele e abençoados. Vamos ao nosso tema, vivendo na dependência de Deus. O nosso texto base está no livro de Salmo, número 37, verso 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entregar significa dar, significa oferecer, significa conferir, olha que tremendo, significa passar as mãos de, significa conceder. Vamos nos lembrar, por exemplo, de Ana. Ana, ela entregou o filho dela, Samuel, para o Senhor. Samuel passou a pertencer ao Senhor. 1 Samuel capítulo 1, verso 25. Por isso, agora eu o entrego ao Senhor. Por todos os dias em que viver, ele pertencerá ao Senhor, pois ao Senhor foi pedido e adoraram ali ao Senhor. Ou seja, Ana, ela entregou Samuel para o Senhor, Samuel começou a pertencer ao Senhor, mas Samuel, ele passou a viver na dependência de Deus. Samuel serviu a Deus desde pequenino. 1 Samuel capítulo 3, verso 1 diz: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta, mas Deus revelou a Samuel o que aconteceria com Eli, com a casa de Eli, porque eles não obedeciam a Deus, eles não honraram a Deus. E Samuel, vivendo na dependência do Senhor, ele tinha comunhão com o Senhor, ele tinha intimidade com Deus, ele falava com Deus e ele ouvia a Deus. 1 Samuel capítulo 7, verso 8, por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. E Samuel, ele tinha comunhão, ele tinha intimidade, ele vivia na dependência de Deus. E porque Samuel vivia na dependência de Deus, ele clamou e o Senhor o ouviu e o Senhor deu vitória ao povo de Israel. 1 Samuel capítulo 7, o verso 9 e o verso 10, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos, e sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Como é lindo, como é importante aprendermos com esses homens de Deus, porque quem tem vida de dependência com o Senhor é ouvido pelo Senhor, mas também obedece à voz do Senhor. Vamos ver um momento muito interessante do povo de Israel. O povo de Israel pediu para Samuel um rei. 1 Samuel capítulo 8, o verso 7 e o verso 8, que diz: e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje. A mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti.
Olha que Deus tremendo! Deus mostra para Samuel que assim como rejeitaram o próprio Deus, rejeitaram também a Samuel. Deus falou para Samuel não se importar com a atitude deles de ter pedido um rei. E esse versículo me fez lembrar que aqueles que vivem na dependência do Senhor Jesus também serão rejeitados, também serão odiados. João capítulo 15, verso 18 e verso 19. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Se fosseis do mundo, ele vos amaria como se pertencesseis a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por esta razão, o mundo vos odeia. Olha o que o Senhor está falando para nós. Nós pertencemos ao Senhor. Podemos ser odiados pelo mundo, podemos ser desprezados pelas pessoas do mundo, mas nós somos propriedades do nosso Deus e não somos propriedades do mundo, pertencemos ao Senhor e não pertencemos ao mundo, assim como o mundo odiou a Jesus, rejeitou a Jesus, desprezou a Jesus, também pode nos odiar, nos desprezar e nos rejeitar. Ainda em Mateus capítulo 10, verso 22 diz assim: e por causa do meu nome sereis odiado de todos, contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Como é importante permanecermos entregues ao Senhor, nos colocando nas mãos do Senhor. Observe que Ana, ela entregou Samuel para o Senhor, mas Samuel, ele quis ser propriedade do nosso Deus. Samuel, então, é um exemplo de alguém que viveu na dependência do Senhor. Ele teve dificuldades, passou por momentos muito ruins, mas ele foi um homem que agradou a Deus. Ele ungiu o rei Saul, o primeiro rei de Israel, ele ungiu o segundo rei de Israel, que é Davi, mas até o final da vida de Samuel, Samuel viveu na dependência de Deus e Samuel viveu cheio do Espírito Santo. 1 Samuel capítulo 19, verso 20 diz assim: então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. Imagina, Saul perseguiu a Davi porque queria matá-lo. Quando Davi, fugindo de Saul, foi para Ramá, aonde estava Samuel, Davi falou para Samuel todas as coisas que Saul estava fazendo, e eles saíram de Ramá e foram lá para Naiote, e lá Saul enviou 3 tropas de mensageiros de homens para trazer Davi para que fosse morto. Mas quando esses homens chegaram, o Espírito de Deus vinha sobre eles, eles ficavam profetizando, inclusive até o próprio Saul ficou desta forma. Nós conseguimos entender que Samuel foi um homem cheio do Espírito Santo de Deus, porque ele viveu na dependência do Deus Todo-Poderoso. Vamos nos lembrar de um outro homem? Vamos nos lembrar de José. Este é um exemplo de alguém que viveu na dependência de Deus, de alguém que queria agradar a Deus. Ele foi odiado pelos irmãos, ele foi invejado pelos seus irmãos. Sabe por quê? Porque o Senhor dava a ele revelações através de sonhos. Gênesis capítulo 37, o verso 5, o verso 11 e o verso 19. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração e disseram um ao outro, ou seja, um irmão falando com outro: eis, lá vem o sonhador mor. Os irmãos de José o odiavam, sabe por quê?
porque José era amado por Jacó, porque José tinha sonhos e o próprio Jacó dava a interpretação de que tanto ele, Jacó, como os irmãos dele, como a mãe, tanto dos irmãos como do próprio José, se inclinariam a José. Mas José, ele vivia na dependência de Deus, mesmo sendo vendido pelos irmãos como escravo. O Senhor não o deixava, o Senhor estava com ele porque ele tinha temor, ele amava o Senhor. Gênesis capítulo 39, verso 2. E o Senhor estava com José e foi homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Olha que tremendo! Nós sabemos que no mundo passaríamos por dificuldades, mas sabemos que quando vivemos na dependência do Senhor, que tememos o Senhor, que amamos o Senhor acima de todas as coisas, o Senhor está conosco. Assim como o Senhor foi com José lá na casa de Potifar, Deus o fazia um homem próspero, mas quando a esposa de Potifar veio seduzir a José, José a rejeitou porque José temia a Deus. E por causa disso, ele foi levado prisioneiro e por causa desta mentira, dizendo que ele tentou abusar desta mulher, ele ficou na prisão. Mas o Senhor era com José na prisão. Gênesis capítulo 39, verso 23. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele. Olha que interessante, porquanto o Senhor estava com ele e tudo que fazia o Senhor prosperava. Era uma vida de dependência de Deus, e porque José vivia na dependência de Deus, ele se tornou o homem mais importante do Egito. Ele era o governador do Egito, ele era somente abaixo de Faraó. Gênesis no capítulo 41, verso 39, verso 40 e 44 diz: Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Que Deus tremendo! Quando nós vivemos na dependência de Deus, Deus pode mudar a nossa história. A história de José é uma história de sofrimento, mas é uma história que mostra que Deus agiu. Ele dormiu como prisioneiro e no dia seguinte ele foi honrado por Deus, se tornou um dos homens mais importantes do Egito e recebeu o testemunho de Faraó. Na vida de José, nós vemos mais resultados de alguém que viveu na dependência de Deus. Sabe por quê? Porque ele não guardou mágoa de seus irmãos. Sabe o que José fez? José perdoou aqueles que o feriram, aqueles que o venderam, aqueles que o rejeitaram. Gênesis capítulo 50, verso 19 e verso 20. E José lhes disse, ele falando para os irmãos dele: Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Nós não entendemos as coisas que acontecem na nossa vida, mas quando vivemos na dependência de Deus, nós estamos entregues ao Senhor, nós pertencemos ao Senhor, e a Bíblia fala em Isaías 64:4 que o Senhor age a favor daqueles que nele confiam. Quem vive na dependência de Deus vive uma vida de bênçãos, mas também vive uma vida onde ele exerce o perdão em todos os momentos. José renunciou ao ódio, renunciou à mágoa, renunciou ao orgulho. Ele manteve a fidelidade, o temor, o amor ao Senhor em todas as circunstâncias dele. E para concluir, mais um jovem que eu quero trazer para meditarmos. Este é o jovem Timóteo,
filho na fé do apóstolo Paulo. Ele era filho de uma mulher judia chamada Eunice e o pai dele era grego. Eunice era serva de Deus. Atos 16, verso 1. Paulo chegou também a Derbe e Listra e vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo seu pai grego. O fato do pai de Timóteo não ser judeu, não viver na palavra, não conhecer a palavra, não impediu Timóteo de conhecer a palavra, de se dedicar a Deus, de viver na dependência de Deus. Ele aprendeu a depender de Deus. Ele foi cooperador do apóstolo Paulo no reino de Deus. Ele acompanhou Paulo na viagem missionária. Vamos ver Filipenses capítulo 2, verso 19. Eu tenho esperança no Senhor Jesus de que em breve vos poderei enviar Timóteo para que eu também me anime recebendo notícias vossas. Timóteo, ele era um jovem de confiança, foi usado por Deus para levar consolo aos irmãos de Filipos, mas para animar a Paulo. Timóteo, ele vivia na dependência de Deus, era usado por Deus para fortalecer, para encorajar também os irmãos de Tessalônica. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 2. E desse modo, enviamos nosso irmão Timóteo, cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos encorajar na fé. Quem vive na dependência de Deus é usado por Deus para fortalecer, para encorajar, para consolar, para animar as pessoas. Timóteo era um homem que viveu na dependência de Deus e ele foi reconhecido por Paulo como um homem de Deus. 1 Timóteo capítulo 6, verso 11, que diz: porém tu, ó homem de Deus, foge destas ciladas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Paulo ensinava Timóteo e Timóteo, ele aprendia, ele tinha desejo para agradar a Deus, ele tinha prazer em aprender as coisas que Paulo ensinava. Timóteo vivia na dependência de Deus. Timóteo, ele também era cheio do Espírito Santo. Segundo Timóteo, capítulo 1, o verso 6 e o verso 7 diz: por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos, porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo fala: Timóteo, o Espírito de Deus habita em você. Timóteo, viva para a glória do nome do Senhor, anima-te, reaviva o dom de Deus. E Timóteo, ele vivia na dependência de Deus, mesmo na prisão junto com Paulo. Timóteo não deixou o Senhor, ele não se aborreceu com o Senhor por estar vivendo e por estar vendo aquele momento de Paulo, um momento de angústia, um momento de sofrimento. Ele não deixou de trabalhar para o reino de Deus. Quantas pessoas desanimam, quantas pessoas abandonam o Senhor quando estão vivendo em momentos difíceis. Hebreus no capítulo 13, verso 23 diz assim: desejo que saibais que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar em breve, irei visitá-los em sua companhia. É muito tremendo você entender quando nós vivemos à disposição de Deus, na dependência de Deus. O Senhor, ele nos usa no que for necessário. Timóteo foi muito usado por Deus. Timóteo, ele foi usado para alegrar, para cooperar, para consolar o apóstolo Paulo, para assim também ajudar os irmãos. Ele era o exemplo de um homem de Deus. 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 5, diz assim: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Timóteo, como vivia na dependência de Deus, ele tinha um coração puro, ele tinha uma boa consciência para com Deus e para com os homens, e ele tinha
uma fé que não era fingida. Vou começar a concluir. Viver na dependência de Deus é viver uma vida de entregas, é viver uma vida de renúncia, certos de que Deus nos dá força para passarmos pelas aflições. Assim como o salmista Davi nos ensinou no nosso texto base, a importância de entregarmos ao Senhor os nossos caminhos, de depender do Senhor, de confiar no Senhor. Ele também ainda nos deixa um outro versículo que fala da importância de vivermos na dependência do Senhor. Salmo 68, verso 19, que diz: Bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia nos dá forças para que possamos levar as nossas cargas. Viver na dependência de Deus é viver na força do Senhor, porque tem outra versão que diz assim, que dia após dia o Senhor, Ele nos carrega. Esse versículo nos afirma que continuamente é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos dá força e o Senhor nos livra do que está causando a aflição. Esses 3 exemplos de homens que nós vimos neste estudo viveram na dependência do Senhor, se entregaram por inteiro ao Senhor, viveram uma vida onde o nome de Deus foi exaltado. Esses 3 homens nos mostram que encontraram no Senhor o verdadeiro sentido da vida. Se você gostou desse vídeo, se ele te edificou, faça os seus comentários, compartilhe nas redes sociais e dá o seu like. Se você ainda não está inscrito no canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.